Peraí. Vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Jogue duro, aproveite o corte. A questão do Stanislavski que eu estava falando, uma das coisas do método dele que é muito legal é o si mágico. Que é você realmente ter aquela empatia, você se colocar, né, no lugar. Então, se eu fosse esse pai e eu fosse esse cara, como é que eu ia fazer nessa situação, né? Se eu fosse essa filha que não se dá bem com esse pai, que não gosta desse pai, como é que eu agiria nessa situação? Então, sempre tem essa coisa de você... Por isso que fazer teatro é uma coisa maravilhosa também, gente. Não só para quem quer ser ator, fazer teatro. Sim. Eu sempre estou falando que fazer teatro é muito bom para qualquer profissão que você siga, a qualquer momento da sua vida. Todo mundo deveria fazer teatro. Porque quando você faz teatro, você passa a ter empatia, porque você começa a se colocar realmente no lugar do outro, né? Para você ser aquele personagem, para você ser o outro, você precisa se colocar no lugar dele. Então, você passa a ter empatia, você passa a ter uma compreensão maior com o humano em si, né? Porque o que você estuda? Eu falo para o pessoal, né, que sempre está comigo, que a gente está trabalhando, eu falo, gente, o dentista, ele estuda o quê? Odontologia. O administrador estuda administração. O advogado estuda direito. O que o ator estuda? É a alma humana. É isso que é o material de estudo do ator, da atriz. Sim. Né? Então, a gente está em constante movimento e em constante mudança, porque isso é do humano, né? E em constante observação. Todo grande ator, toda grande atriz, eles são, antes de tudo, bons observadores. Sim. Tem um caso Os grandes dizem que mais ouvem até do que... Isso, né? isso. Tem um relato até... Acho que você colocou isso lá também, já tinha escutado antes, do Edward Norton falando isso, que para ele os grandes atores são aqueles que ele chegava em cena, olhava, os caras estavam pelo canto mais ouvindo, observando e tal. Exatamente. Eu postei o Edward Norton falando sobre isso. E tem um caso muito legal do Plínio Marcos, né, o dramaturgo Plínio Marcos, que escreveu Navalha na Carne, né, e Dos Perdidos numa Noite Suja. O Plínio Marcos, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante uma vez, que ele disse que ele chegou no ensaio e aí tinha um diretor, o ator, tinha um ator veterano, um ator novato e um diretor. O ator novato diz que, sabe, fazia tudo muito grande e estribuchava e tal, e tudo, né, naquela ânsia. O ator veterano só ali, sabe, sem paciência com o ator novato e fazendo as coisas assim de má vontade. E o diretor só falando as marcas. Aí o Plínio Marcos disse que chegou no ensaio, viu esse quadro, ele falou assim, cheguei no ensaio, vi o diretor fazendo só fazendo as marcas. Um ator veterano com má vontade. Um ator novo se estribuchando todo para mostrar trabalho. Por que eles ensaiavam, eu não sei. E realmente... né? Porque, assim, e hoje a gente tem uma coisa, aí já foi a Fernanda Montenegro que ela fala, eu achei isso fenomenal, porque perguntaram para ela, assim, numa entrevista, qual o conselho, qual a dica que você daria para quem está começando agora? Ela falou assim, a dica que eu daria é desista. Aí a repórter fica em choque, mas como desista? Não, desista, porque hoje em dia, ser ator, ser atriz... tá tão confundido com tanta coisa, sabe? Com celebridade, com libertinagem. Aí fala uma gama de coisas isso que tá... de um bom tempo pra cá, né? E eu digo, desista. Porque às vezes as pessoas querem isso. Agora, se você vai pra casa e você fica de um jeito que você não consegue dormir, você não consegue comer, você adoece se você não fizer o teatro, aí volte. Aí volte porque você realmente é do meio. Então, eu achei isso maravilhoso que ela falou, porque é isso. Então, assim, tem gente que me procura e fala assim, poxa, eu queria... Agora não, né? Mas tem já 15 anos trabalhando com isso, então tinha muita gente que... o sonho da minha vida é fazer malhação. Já vinha assim para mim, né? Principalmente já tinha produção Principalmente adolescente. Eu falava, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho bacana você ter o sonho da sua vida ser você fazer malhação, mas o seu objetivo não pode ser esse, entendeu? O ator, a atriz, ele estuda a vida toda, ele não para de estudar. Ele não para de estudar em tempo algum.
Entende? Porque o que você estuda está sempre em constante mudança. O que você estuda? O humano. Existe uma coisa que mude mais do que o ser humano, gente. O ser humano, ele muda completamente o tempo todo. E como é diferente um do outro. E como é diferente a forma de agir e a forma de falar. Então, você tem um ator que eu adoro, que é o Tonico Pereira. Sim. O Tonico Pereira, ele tem uma coisa que ele pega todos os personagens e ele coloca uma forma de falar, uma forma de andar, é uma coisa no olho e tal. Quando eu era criança, ele fazia o Sítio do Pica-Pau Amarelo e ele fazia o Zé Carneiro. E tinha um negócio de uma voz assim. E eu me lembro que eu era criança e eu achava que ele falava daquele jeito. O dia que eu vi o Tonico Pereira falando normalmente, eu fiquei em choque. Eu falei, gente, mas que isso? Cadê o Zé Carneiro? Acabou a magia. E tinha um corpo também, assim, sabe? Pra frente, curvado e tal. Então, o ator tem esses dois instrumentos de trabalho, que é o corpo e a voz. O ator, Felipe, é a única profissão que aonde você vai, o seu instrumento de trabalho vai com você, que é o seu corpo e a sua voz. Você vai, ele vai.